Aula 17, instrumentos de ponteiro, o ohmímetro série. Dos instrumentos estudados, o ohmímetro é o único que necessita de bateria para ser energizado. Aqui nós temos o circuito simplificado de um ohmímetro, que consiste basicamente em uma bateria, uma resistência R, que nós vamos ver é um potenciômetro, e o galvanômetro, que tem resistência interna R e G. A resistência desconhecida, ela vai ficar em série com esses elementos. E a corrente que vai ser medida no galvanômetro circula por todos esses elementos. E essa corrente pode, então, ser assim calculada. Ix é igual E dividido por Rx mais R mais RG. Então, observe que existe uma relação bionívoca entre a corrente medida e a resistência Rx. Para cada valor de Rx, tem um valor de Ix e vice-versa. Então, se tirarmos o valor do Rx aqui na expressão, fica sendo essa a expressão que dá Rx, em função do E, do R, do RG e da corrente do instrumento, no instrumento. Vamos ver, então, alguns detalhes. Ajuste do zero. O ajuste do zero consiste em substituir o Rx por um fio, que é Rx igual a zero. Nessas condições, o valor do R tem que ser tal que a corrente no circuito é igual à corrente máxima, corrente de fim de escala. Nessas condições, podemos escrever uma equação, que é E igual R mais RG multiplicado por IGM. Nessas condições, o ponteiro ele para no fim da escala. E aqui nós temos a marca de 0 ohms. Aqui é a escala de corrente, aqui é a escala de resistência. Temos uma equação, E igual R mais RG vezes IGM. Mas são duas incógnitas, E e R. Então precisamos obter mais uma equação relacionando essas duas incógnitas. E essa equação é obtida impondo que quando a resistência desconhecida tiver um determinado valor pré-estabelecido, isto é, chamado resistência de meio de escala, no meio da escala nós vamos colocar um valor que eu quero. Por exemplo, pode ser 1K, pode ser 10K. Isso é do projeto. Eu estabeleço isso, 20K, etc. Então, quando o Rx for igual a resistência de meio de escala, a corrente, obviamente, vai ser metade da corrente máxima. E isso resulta numa segunda equação. E igual R mais RG mais a resistência de meio de escala, tudo isso multiplicado pela metade do fim de escala. Então, novamente, isso é desconhecido, nós estamos determinando, e todos os outros itens são conhecidos. Então, agora sim, podemos resolver o sistema, determinando o valor do E e o valor do R. Vamos a um exemplo numérico para entendermos melhor. Vamos dizer que dispomos de um amperímetro que tem fim de escala 3 mA e resistência interna 200 ohms. Queremos construir um instrumento que tenha resistência de meio de escala de 1K, isto é, a marca no meio da escala é 1K. Quais os valores de E e de R? Muito bem, comecemos com a condição onde o Rx é zero. Com o Rx igual a zero, qual é o valor da corrente no circuito? 3 mA. Então, nós escrevemos aqui a primeira equação, E igual R mais 200, tudo multiplicado por 3 mA. Então, essa é a primeira equação. Obviamente, não dá para resolver. Então, a segunda equação vem da condição de contorno de impor de projeto resistência de meio de escala igual a 1K. Então, isso é de projeto. Atenção, portanto. Então, quando a resistência desconhecida for 1K, a corrente vai ser a metade do fim de escala. Portanto, 1,5 mA. Resulta esse circuito. Daqui, então, obtemos a segunda equação. E igual R mais 200 mais 1.000, isso multiplicado por 1,5.
Essa equação 2, obviamente, é igual à equação 1. Daí nós obtivemos, então, o R. Igualando as duas equações, determinamos que o R é igual a 800 ohms ou 0,8K. E aí substituímos este valor em qualquer uma das equações e determinamos o valor do E, que vai ser igual a 3 volts. Portanto, nós temos aqui o circuito do nosso ohmímetro, que tem aquelas características. Tem uma bateria de 3 volts, tem uma resistência de 800 ohms, que no final das contas vai ser um potenciômetro para fazer o ajuste do zero, e não é 800, nós colocamos um pouquinho maior. O galvanômetro, que tem fim de escala 3 mA, e falta construir a escala. O que é construir a escala? Por enquanto, nós temos somente 3 marcas. O 0, que corresponde a 3 mA, 1K, que corresponde a 1,5 mA, e a marca de infinito, que corresponde a circuito aberto, 0 de corrente. E vimos que existe uma relação entre a corrente no circuito e a tensão. Isto é, no nosso caso, uma relação entre Rx e a tensão e a corrente Ix. É essa. Isto é, para cada valor de Ix tem um valor de Rx. Por exemplo, quando Ix for igual a 3 mA, 3 volts por 3 mA é 1K. 1K menos 1K dá 0, Rx igual a 0. Quando Ix for igual a 1,5 mA, 3 dividido por 1,5 dá 2. 2 menos 1, 1K. Por exemplo, vamos pegar este valor aqui de corrente, 1 mA. Qual vai ser o valor do Rx? Quando Ix for igual a 1 mA. O valor da resistência Rx vai ser 3 dividido por 1, 2K. 3 volts por 1 mA, 2K. Menos 1K, 2K. Então, desta forma, nós construímos a escala de resistência. E vocês podem ver perfeitamente que é uma escala altamente não linear. Quer dizer, enquanto que a escala de corrente é linear, aqui é 0, aqui é 0,2, aqui é 0,1, aqui é 1, aqui é 1,2, aqui é 1,1 mA, a escala de resistência não é. Quer dizer, aqui é 500, aqui é 1K. Quanto que é aqui no meio? Não dá para saber. Obviamente que numa escala de um instrumento profissional, existem submarcas que permitem estimar o valor da resistência. Aqui uma observação, o ohmímetro não é um instrumento que mede com precisão, o ohmímetro analógico, obviamente, né? O instrumento que mede com precisão resistência é o instrumento digital. Esse é um instrumento mais usado para verificar continuidade, isto é, se tem um curto-circuito ou um circuito aberto. Testar alguns componentes, eletrônicos principalmente, mas medir resistência com precisão, não. Muito bem, então, desta forma, nesta aula, estudamos o ohmímetro série, porque existe um ohmímetro paralelo, mas dificilmente você encontrará o ohmímetro paralelo. O que você encontra por aí, nos instrumentos, nos multímetros analógicos, é o ohmímetro série. Então, estudamos o ohmímetro série e vimos um exemplo. Desta forma, terminamos a aula 17. Até a próxima aula.